Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Para você o tempo não passou. Você só veio aqui no YouTube do Na Contramão ou nas plataformas digitais da RTM, ou está nos ouvindo no rádio. Mas para nós, teve Natal, teve Ano Novo, que mais? Teve primeiro culto do ano na igreja, teve vamos para o novo espaço, finalmente, glória a Deus. Nossa, bom, né? Bom. É bom. Nossa, me dá um alívio, porque procurar para mim é a pior coisa. Não saber se tem um lugar, ai... E a gente tinha falado, eu acho, aqui, a gente citou essa questão. Então, achamos o lugar, gente. Nossa, muito bom. Mas não estamos aqui para falar sobre isso, né, pai? Não. Lembrando que não. eu sou a Gabi, né? Estou com ele, JP Gouveia. Também sou Gouveia. Falei outro dia para uma pessoa, meu nome é Gabi Gouveia. Gouveia, do JP. Sim. Enfim, vamos lá, foco. Hoje eu estava assistindo, neste recessinho, a série que estreou a segunda temporada, né? Round Six. Vocês gostam, né? Eu gosto. Se bem que eu tava vendo, eu fiquei pensando, mano... Sei lá, que o ser humano é complicado, né? Tanto filme legal, assim, pra ver, minissérie, e aí, série. tipo assim, tem muita morte, né, e tal. Só que assim, não... Vamos sugerir, então, para os nossos ouvintes um filme, por exemplo, que é esse que eu mandei para você agora. Ele acabou de me mandar um. É O Que Tiver Que Ser. Esse pode assistir, esse é maravilhoso. Mas conta aí sueco. a sinopse, sem contar a história É um filme sueco, toda. não dá, não posso contar. Não, contexto. O contexto é de um ficção casal que está em científica. crise, entendeu? O marido quer se divorciar dela e eles vão levar a filha para um torneio. E eles vão acompanhar a filha, Torneio porque de o pai quê? é muito ausente. Acho que é de dança, alguma coisa assim, não me lembro bem. Tipo Pequena Miss Sunshine. Tipo Pequena Miss Sunshine, exatamente. E eles vão, e aí... Bom, aí é o aí. Você vai ver o filme inteiro, é muito bom. Tem um filme muito similar, um pensamento Mas é sobre muito o quê? similar. Relacionamento, então? É que tem uma coisa lá no meio que se eu contar estraga o filme. Porque só vai entender mesmo lá no fim. Tem um filme muito parecido americano, que é com a Julia Roberts, com a Susan Sarandon e com o Ed Harris. Que é a Susan Sarandon tem só por câncer ter. e vai morrer. E ela e a Julia Roberts é a esposa do marido. Nossa, eu acho que eu já vi esse. É muito bom. Tem aquela... É claro que ela é a esposa do marido, né, pai? Não, é que é do ex-marido da Susan Sarandon no filme, entendeu? E aí ela aprende sempre juntas, Eu acho que eu alguma já coisa assim vi o filme. isso. Acho que Mas tem na Netflix. você vê bem nítido que é um filme americano e o que é um filme sueco, né? Tem uma diferença extremamente enorme, assim, entendeu? Você E esse comparou filme- os dois filmes. Esse filme também, O Que Tiver Que Ser, ele também trabalha, não diretamente, mas você percebe um negócio que, em filosofia, principalmente no filósofo chamado Kierkegaard, Soren Kierkegaard, dinamarquês, que eu tive que ler a grande maioria dos livros dele para fazer um dos capítulos da minha tese de mestrado. Um dos capítulos. Ele chama de salto no escuro ou salto na fé, que é a transição entre o estado que a gente chama de estado ético para o estado religioso. Na verdade, é o tipo de pensamento. O pensamento ético, para ele, o estado ético, o estádio ético que ele chama, ele é tudo o pensamento onde tudo se resolve pelo raciocínio. E o estado religioso do ser humano é exatamente o inverso disso, onde as coisas se entendem empiricamente, tem uma coisa misteriosa, uma coisa espiritual, né? E quando a pessoa sai da transição do racional para o espiritual, para entender que
na vida, a grande maioria das coisas, elas não se explicam racionalmente, é isso que ele chama de salto na fé, salto no escuro, de entender que você não vai conseguir explicar todos os segredos e todo o sentido da vida. Eu vi isso no filme. Inclusive, vários filmes você consegue enxergar isso bem. Você entendeu? Você tem uma conversa na Bíblia também de Jesus com Nicodemos. Nicodemos está tentando entender o que está acontecendo. Racionalmente. Ele fala, peraí, eu estou vendo que os milagres que o Senhor faz só podem ser feitos por alguém que vem da parte de Deus. Agora me explica, como é isso? E Jesus fala, você está sentindo vento? Tô. Você sabe para onde ele vai ou de onde ele vem? Não. Então, os que são guiados pelo Espírito, essa conversa é o que Kierkegaard chama exatamente de que Nicodemos precisa sair do estágio ético, de explicar todas as coisas racionalmente, para entender que as coisas são discernidas espiritualmente. O texto bíblico fala isso. Você entendeu? Explicitamente para a gente, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Percebe? Então, esse salto... Mas não é tudo espiritual? É tudo espiritual, mas ela se materializa também. Não tem como a gente evitar que você tem... O ser humano, eu não sou... eu sou dicotomista, ok? Porém... eu entendo que na vida cotidiana, os seres humanos, eles têm a parte material e a parte que a gente chama de espiritual, tem espiritual e emocional. Esses três elementos da vida humana, eles precisam estar equilibrados. Se você tiver um desequilíbrio material no seu corpo, por exemplo, físico, você vai ter problema, tanto no espiritual quanto no emocional. Total. Se você tem um problema emocional, também vai Isso bagunçar. É ser dicotomista? Isso é ser tricotomista. A rádio tem um livro que chama Tricotomia. E ele diz que o melhor nível de pensamento é um livro sobre aconselhamento. Muito bom, aconselho todos vocês a lerem esse livro também, chama Tricotomia. É aqui na rádio, a rádio que produziu. E ele diz que para o aconselhamento pastoral, para a vida cotidiana de aconselhamento de um terapeuta, é melhor entender o ser humano como parte material e parte imaterial, sendo que a parte imaterial é dividida em emocional e espiritual. Então, se o espiritual não vai bem... Existem pessoas que não... Não, todos os seres humanos são materiais, sim, emocionais mas eu digo, e espirituais. Já que você disse, eu sou... tricotomista, é isso? Eu tendo a ser dicotomista e entender que é material e imaterial. Mas eu também entendo que a possibilidade no aconselhamento de um tricotomismo é importante a gente ter. Então, existem várias opções. Existem três. Chama monismo, que é o ser humano, ele é um só. Não existe parte material e imaterial. Dicotomismo, que é material e imaterial. Quer dizer, eles entendem a palavra na dicotomia, que a palavra alma e espírito, elas são intercambiáveis. Elas estão falando da mesma coisa. Tá bom. Tá? Então, não tem emoção e espiritual. É tudo a mesma coisa. Uhum. No tricotomismo, essas palavras, apesar de serem intercambiáveis, elas são a diferença entre emocional e espiritual. Tá? Nossa, eu acho que eu tendo a ser mais o tricotomista. Quem trabalha com existencialismo, terapeutas e tudo mais, vão ser tricotomistas. Porque eu tenho que, sabe? A minha psicóloga fala pra mim, Gabi, você tem que cuidar do físico, claro, do espiritual e do mental, Gabi. Não pode deixar um e cuidar do outro. Claro, ela é tricotomista. O texto fala isso, né? Dona Iraceli. Você tem textos que falam isso, né? Sobre... o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, o que será da alma? Tem aquele livro, acho que chama Corpo, Alma e Espírito, que é da Karen Bomilcar. Também fala sobre isso. Beleza. O cuidado integral do ser humano. Beleza. Gente, olha,
Eu nem Agora, sabia que eu estava estudando essas coisas. então, e o Kierkegaard, ele vai trabalhar exatamente esses estádios no sentido de você entender que nem sempre as coisas podem ser entendidas racionalmente. Não dá para entender. Tem coisas que não se entende. O Nicodemos também não entendeu. Quando você for assistir esse filme, Tem que nascer de novo. você é o que percebe Jesus que fala. eles estão tentando racionalmente arrumar o relacionamento deles, entender os processos racionalmente. E não se pode entender a vida racionalmente. Por isso que eu gosto muito do Viktor Frankl também, a busca de sentido e tudo mais, porque ele é um cara que não elimina o divino, não elimina o espiritual da vida das pessoas. Total. Tem um livro que chama A Presença Ignorada de Deus, do Viktor Frankl. É a tese de mestrado dele de filosofia, porque ele é doutor em terapia lá, em não sei o quê, inventor da logoterapia, o criador da logoterapia, e ele foi fazer estudar filosofia. E no mestrado dele de filosofia, ele escreveu esse livro. E esse livro fala assim, se o ser humano, entendeu? Não entender que existe o espiritual, que não dá para fazer um tratamento com a pessoa integralmente, se não entender que a vida espiritual é importante para o equilíbrio da vida material e da vida emocional. Porque os terapeutas, eles ficam só na vida emocional e física. Peraí, e o espiritual? É muito importante. Por isso que é importante, a gente sempre falou isso, eu acho que é uma terapia muito bom, mas na minha visão deve ser feito por alguém que é cristão, porque vai incluir a vida espiritual nesse sentido. Que para quem é cristão é uma coisa indispensável, né? É Exato. difícil você ser tratado por uma pessoa que tem uma visão de vida diferente de você, né? Porque você tá sendo aconselhado para questões da sua vida. Aí você pega alguém que pensa diferente. Né? Exatamente. Bom, acabou o tempo. Acabou mesmo. Nossa, e qual o tema que a gente dá, gente, para esse episódio, pai? Depois a gente inventa um. Quer dizer, vai ter que cortar essa pergunta que ela fez agora. Claro que não, pode deixar aí o tema do episódio que depois a gente vai inventar um. E você também pode escolher temas, porque hoje a gente ia começar falando de outra coisa, mas vocês podem participar também, dando sugestão de tema, participando do nosso bate-papo. O número tá aqui embaixo, tá bom? Pra vocês na descrição. Falou aqui embaixo porque eu tô imaginando que eu tô no YouTube, mas nos agregadores também, tá bom? A gente volta semana que vem e vamos trazer novamente o tema do Round 6, que a gente ia conversar sobre outra coisa, tá bom? Tchau! De pai para filha, realização Transmundial.